terça falamos sobre pronto para ouvir, tardio para falar. Falamos sobre a ira. A ira não procede à justiça de Deus. A ira do homem, ela produz males, problemas, aflições, pecados, não é? Mas a ira de Deus produz justiça, o que é real. Portanto, quando Deus precisa nos julgar, Deus nos julga com equidade, não é? E falamos um pouquinho sobre isso. E falamos então também de sermos praticantes da palavra, não só ouvintes. E essas duas verdades, elas são paralelas, a verdade de ouvir e de praticar. Não adianta praticar sem ouvir, e não adianta ouvir sem praticar. Elas andam de mãos dadas, não é? Porque se nós não dermos ouvido à essência da verdade de Deus, do que Deus realmente quer nos falar, muitas vezes as nossas justiças são simplesmente nulas. E diz o profeta que elas tornam-se como trapos de imundícia, porque queremos fazer o bem pelo bem, queremos praticar a justiça pelo mérito, mas quando nós ouvimos e praticamos, então nós trabalhamos segundo a ação de Deus, segundo o princípio estabelecido por Deus. E agora o verso 27, ainda estamos em Tiago 1, e o versículo 27 de Tiago 1 diz: a religião pura e imaculada para com Deus. Vamos ler juntos, todos juntos. A religião pura . Aqui nós temos, meus queridos, algo muito especial, quando nós permitimos que a nossa religiosidade não seja somente uma capa, não seja somente um nome, não seja somente algo para anunciar, mas que seja a verdade vivida, a verdade na prática, a verdade realizando-se. Eu gosto de Gary North. Ele diz: como cristãos, um grande escritor norte-americano, como cristão temos a obrigação de pregar o evangelho com a palavra e com as obras. Precisamos pregar com nossa boca e com nossas atitudes. Precisamos oferecer aos pobres tanto o pão da vida, quanto o pão de cereais. Precisamos oferecer abrigo do inferno e também abrigo da tempestade ou das calamidades que podem surgir. E quando li estas palavras de Kerry, eu fiquei com meu coração bastante alerta, porque se nós não cuidarmos, nós não vamos ter este caminhar verdadeiro. Ele diz: o evangelho precisa ser pregado com palavras e com obras. E o Senhor Jesus deixou claro isso nos seus ensinos, não é? De que nós precisamos ser a luz do mundo, o sal da terra, a carta, o bom cheiro de Cristo, de maneiras que não adianta eu dizer e as minhas obras
desmentirem. Não adianta eu anunciar amor quando as minhas obras não demonstram amor. E o Senhor Jesus, no seu ato de amor, de dizer o que é realmente amor, Ele fez. Ele deixou o céu e tomou a forma de homem para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. De maneiras que não adianta dizer eu amo, se as minhas obras, os meus feitos, dizem o contrário. Portanto, eu vou repetir isto, porque eu achei muito lindo. Como cristão temos a obrigação de pregar o Evangelho, com palavra e com obras. Precisamos pregar com a nossa boca e com as nossas atitudes. Precisamos oferecer aos pobres tanto o pão da vida, que é Jesus, a salvação, quanto o pão de cereais. Precisamos oferecer abrigo do inferno, dizendo que Jesus é a salvação, o escape, como também abrigo na hora da calamidade. Falando nisso, eu tentei à tarde, um bom período da tarde, tentei falar com o meu companheiro pastor de Xanxerê, não consegui. E agora, depois de tentar muito, fui descobrir que realmente os telefones não estão funcionando em Xanxerê, mas os nossos irmãos e a cidade de Xanxerê foi atingida ontem por uma calamidade, um tipo de um tornado. Quantos viram esta notícia? Todos viram, não é? E eles estão realmente sofridos. Então, nós nesta noite vamos lançar, domingo também, durante a semana vamos falar, mas você que tem alimentos não perecíveis, que queira doar, traga para cá, nós vamos dar um jeito de levar para eles lá em Xanxerê. Alimentos, água, principalmente água é essencial numa hora desta, e alimentos não perecíveis até no domingo, até segunda-feira melhor, porque vamos lançar isso domingo também. Vamos ver se mandamos para todas as congregações, para nós levarmos uma ajuda aos nossos irmãos. Amém, queridos? Você tem este coração? Amém? Mas vamos ver aqui a palavra do Senhor, nisto que estamos estudando nesta noite, a religião pura, imaculada. Pura no sentido de não ter contaminação. Não está falando aqui do Evangelho, não está falando aqui da mensagem da salvação propriamente dito, porque esta mensagem é pura, é uma mensagem que foi revelada desde os céus para nós, através dos tempos. Em todo o Antigo Testamento nos foi revelado o plano da salvação, e diz-nos a Bíblia que na plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Portanto, esta mensagem em si, ela é imaculada, ela é pura, ela é eficaz em si, ela é concretizada e confirmada como a mensagem de salvação. E quem crê nesta mensagem, que Jesus é o Salvador, a Bíblia é clara em dizer: este é salvo, quem não crer é condenado. Aqui está falando da prática, da vivência desta mensagem, da vivência deste Evangelho, do viver a pregação deste Evangelho. Portanto, aqueles que se dizem igreja, aqueles que se dizem religião, aqueles que se dizem envolvidos pela mensagem e realmente querem dar um testemunho de que são puros, não são falsos, não estão em busca do seu próprio interesse, não estão em busca de algo propriamente para si, mas estão em busca de tornar o Evangelho eficaz, verdadeiro na sua essência. A religião pura e verdadeira é esta. E aí então vem Tiago nos dizendo: visitar as viúvas. Mas a Bíblia levanta e abre a cortina para nos mostrar
algumas coisas muito importantes. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 7. Mostra como Deus se preocupa com o equilíbrio das coisas. Deuteronômio capítulo 15, a partir do versículo 7, diz: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de toda a tua mão, de todo a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Amém? O Senhor Jesus já, lá no Antigo Testamento, Deus no Antigo Testamento, já trouxe à sua nação, ao seu povo escolhido, para que praticassem este evangelho, ou para que praticassem esse diferencial. Se outros não fazem, se outros fazem por interesses mil, ou por razões mil, vocês devem fazer por causa do evangelho que recebestes, por causa da luz de Deus que entrou em vosso coração, de maneiras que vocês, mais do que todos, precisam, quando houver necessidade, quando vires o teu irmão precisar da tua ajuda, quando vires o necessitado à tua porta, não endurecerás o teu coração. Eu acho interessante como Deus usa esses termos para deixar bem viva esta verdade para nós. Não endurecerás o teu coração, não serás duro no coração, mas ao contrário, abrirás de todo a tua mão. Deixarás o teu coração aberto para ser abençoador. Deixarás a tua mão aberta para ser abençoadora. Livremente lhe emprestarás. Não farás isto simplesmente pela obrigação. O evangelho precisa produzir da minha vida esta graça da liberalidade. Não precisa ser um apelo, não precisa ser uma ordem, não precisa ser como que a obediência é um decreto. Este mandamento eu vos dou de uma forma diferenciada. Você vai abrir o teu coração, não vai endurecer o teu coração, e vai livremente. O Senhor poderia ordenar para nós, sim ou não? Quantos concordam que o Senhor tem direito de ordenar sobre nós? De determinar sobre o que temos? Tem ou não tem? Tem. Mas o Senhor diz: não vou determinar. Eu vou querer que você tenha o seu coração livre, aberto, disponível, não endurecido, e livremente tu vais fazer, tu vais emprestar, tu vais dar o que baste. Olha, interessante, não? Você não vai dar. O que você precisa, meu irmão? Eu preciso de comida para esse mês, então eu vou te dar 1 quilo de arroz. Então, a voluntariedade aqui, o que o Senhor deseja no coração, para que a tua religião seja verdadeiramente uma religião que está envolvido corpo, alma, espírito e tudo que é teu. Porque do Senhor não é só o teu coração, do Senhor não é só o teu corpo, do Senhor é tudo que você tem, tudo é dele, tudo pertence a Ele. Esta é a sua fé, esta é a sua convicção, este é o seu coração, este é o seu entendimento. Bom, é isto que o Senhor está nos dizendo. Agora, veja o que
Salomão nos diz em Provérbios, capítulo 21 e versículo 13. Provérbios, capítulo 21 e versículo 13. Nós temos mais uma palavra aqui interessante sobre isto. Porque aí Provérbios já diz algo como uma ação de Deus, como um desagrado a Deus. Olha o que Provérbios diz, o que Salomão disse. O que tapa, vamos ler juntos? Vamos ler. Dá de enxergar bem aqui? É? Então vamos juntos lá. O que tapa... Você está entendendo o que está escrito ali? Você consegue visualizar como é tremendo esse negócio? Bom, você fechou a sua mão. Você não atendeu à necessidade, ao clamor, aqueles que precisavam da sua ajuda. E você podia ajudar. Você podia estender a sua mão. Você podia generosamente abençoar. Mas, por razão de mesquinhez, por razão de querer amontoar para si, você fechou a sua mão. E aí, chegou o momento em que você vai precisar de Deus, socorro. Sim ou não? Quantos aqui de vez em quando precisam do socorro de Deus? Levante a mão. Uau! Aí você vai clamar: Deus, eu estou precisando agora, apertou o negócio. Ia tão bem o meu negócio, ia tão bem a minha firma, ia tão bem o meu trabalho, e o negócio ficou feio para o meu lado, Senhor. Eu preciso que Tu me socorre. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Ensina-nos que a religião verdadeira e pura, a religião realmente que está dentro do que Deus estabeleceu, daquilo que Deus realmente trouxe para nós, não é título, não é o nome de uma igreja, não é uma posição eclesiástica, não é um cartão de membro, não é um anunciar sou crente. A verdadeira religião é você ser de Deus no seu todo, você ser de Deus naquilo que Deus determinou para ser feito. Amém? Nós estamos estudando Tiago. Então vamos lá para Isaías. Vamos lá para Isaías. Isaías capítulo 1, versículos 16 e 17. Vamos lá. A minha Bíblia diz assim, confere aí na sua Bíblia aí, confere aí. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Verso 16. 17. Isaías 1,17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto. Isto é a religião de Deus, isto é a religião pura. Fazer o bem, andar reto. Vê que o versículo termina assim: e vos afastai das coisas erradas, do que é errado. Bom, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das... Uau, aleluia. Bom, o Senhor Jesus é extraordinário, a Bíblia é extraordinária, porque o Senhor disse que eu devo amar o meu semelhante como a mim mesmo. O Senhor disse, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. E aí, o Senhor nos traz agora de uma forma, Tiago nos traz agora de uma forma muito particular, muito definida. A tua religião tem que ser completa, tem que ser pura, tem que ser verdadeira. Tem que ser religião não só de palavras, mas de ação, de obras, de manifestação. E aí ele coloca exatamente isto, de socorrer aos que têm necessidade. Espírito Santo, caminha-nos, encaminha-nos
pelo caminho da verdade, da palavra. Ajuda-nos a ser crentes verdadeiros. Mas vamos continuar em Isaías, porque eu gosto de Isaías. Isaías 56, ou melhor, 58, a partir do verso 6, o Senhor traz uma advertência a Israel. Isaías 58, a partir do verso 6, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daqueles que é da tua carne? Vamos voltar. Verso 6, Isaías 58 e 6. O que Deus quer da tua vida como crente, como seguidor dele? Que você solte as ligaduras da impiedade. Ou seja, Paulo, de uma forma mais direta, diz: deixando todo o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a religião que o Senhor nos oferece? É a religião de que as ligaduras do pecado sejam soltas. Nós não podemos, não fomos chamados ao pecado, nós não fomos chamados para vivermos enlaçados pelas coisas erradas, nós fomos chamados para viver a liberdade que há em Cristo Jesus. Que desfaça as ligaduras do jugo. Satanás não pode ter sobre a minha vida domínio, jugo. Ele não pode aprisionar-me. Ele quer aprisionar-me. E Satanás tem conseguido aprisionar espiritualmente alguns crentes. Alguns estão aprisionados no seu passado, porque erraram, falharam lá no passado. E aí, agora querem servir ao Senhor, mas muitas vezes se sentem amarrados, ligados no jugo do seu passado, e não conseguem viver uma vida de liberdade espiritual. O Espírito Santo, ou o Senhor disse: arrebente as ligaduras do jugo, você é livre. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, para vivermos a liberdade. O Senhor está falando de duas coisas aqui, numa só verdade. Certo? Estamos tratando aqui da religião, a religião pura, a religião verdadeira, a religião de Deus. Esta religião. E aí o Senhor diz que deixe livres os quebrantados. Ou seja, cumpra o que Deus te deu para fazer. Você foi chamado para ser um anunciador do Evangelho, para anunciar e levar a outros a mensagem. Mas aí no verso 7... o Senhor diz assim: não é também, diga comigo, não é também. Vamos melhorar essa palavra dizendo assim: eu quero também que vocês façam estas coisas. Quais são? Que repartas o teu pão com o faminto, que recolhas em casa os pobres desterrados, ou seja, providencie para que eles possam ter abrigo também, e vendo o nu, o cubras, e não te escondas deles. Queridos, o Senhor disse: eu quero você para mim, santo, verdadeiro, quebrando todas as ataduras do pecado, tudo aquilo que está perto de você, que quer contaminar a tua vida e te roubar o céu. Você vai arrebentando tudo e vai seguindo em frente para o céu que te está preparado. Se algum jugo estiver sobre a sua vida querendo lhe aprisionar,
Solte este jugo e sirva ao Senhor com liberdade, porque Jesus te ama, Jesus te quer como algo especial para Ele na sua vida. Mas também repartas o teu pão. A verdadeira religião, diz Tiago, é esta: que atendas a viúva e o pobre em seu necessitado, em sua necessidade. Mas aí, o texto áureo deste ensino está em Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 25, versículo 35. Mateus 25 e 35, para nós vermos algo gostoso. 35 até o 39, tá? Então vamos lá. Está com a sua Bíblia aberta? Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, dizendo: Senhor, quando te fizemos, ou quando te vimos com fome, te demos de comer? Ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo e na prisão, e fomos ver-te? Verso 40. E respondeu o rei. Vamos juntos lá. E respondeu o rei. Por que Tiago diz, gente? Por que Tiago diz que a verdadeira religião, a religião pura é esta? Que visiteis as viúvas. Porque quando você abre a sua mão para ajudar o necessitado, você o faz para Jesus também. Vamos trazer para o espiritual aqui, para entendermos a grandiosidade disso. Quando você dobra os seus joelhos, você ora para quem? Para Deus? Sim? Para Jesus? Sim? Quando você canta na igreja, adoração, você canta para Jesus, para Deus? Sim? Jesus trouxe com este verso, ou com esse ensino, exatamente o que Tiago está dizendo. A verdadeira religião se completa, torna-se pura, verdadeira, sem mácula. Uma religião que não é de fachada, que não é simplesmente de aparência, mas é de verdade na alma, de verdade na prática, de atitudes verdadeiras. O Senhor está dizendo: quando você entrega a um destes, você entrega para mim. Como você ora para mim? Como você canta para mim? Como você adora a mim? E se coloca na minha presença e diz: eu te adoro, Jesus, eu te amo. Quando você dobra os joelhos e diz: Senhor, eu preciso de ti, e o Senhor está ali lhe ouvindo. Quando você entrega uma ajuda, abre a sua mão e atende ao necessitado, Jesus está ali também recebendo. O Senhor está ali também sendo adorado com a tua oferta. Espírito Santo, ajuda-nos a entender a palavra, ajuda-nos a viver esta verdade, não simplesmente conhecermos, mas vivemos esta verdade no coração. Vamos voltar lá para Tiago. Às vezes aqui é isto. Vamos voltar para Tiago, e capítulo 1, versículo 27, para nós terminarmos
este pensamento. A religião pura, juntos, vamos ler. A religião pura e imaculada para com Deus. Eu só quero destacar aqui essas duas verdades. A religião pura e sem mácula, para quem? Para quem? Então diga comigo, a religião pura para Deus. Não é na visão do homem, não é no conceito do homem. No conceito de Deus, a religião pura, a igreja que realmente lhe adora, lhe serve, é esta igreja que se aparta da iniquidade, que se aparta da corrupção do mundo, que vive para Ele, porque o Senhor chamou esta igreja para si. Por isto chama-se igreja, separado, tirado para fora. Deus disse, a verdadeira igreja, na minha visão, é esta, a que está aqui, não está no mundo, vive para mim, me ama, se santifica, tem a verdade no coração, mas também visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e necessidades. Amém. Quantos recebem esta palavra? Amém. Vamos continuar estudando. Agora, o capítulo 2 de Tiago nos apresenta algo muito extraordinário e que quebra todos os preconceitos que ainda insistem em estar em nós. Tiago apresenta a partir do verso 1 do capítulo 2 a acepção de pessoas. No verso 1 diz, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepções de pessoas. E esta verdade, queridos, todo o capítulo, praticamente todo o capítulo 2 trata desta verdade. Ela é extraordinariamente colocada na Bíblia como algo que Deus repudia, que Deus não aceita. Eu estava procurando esta palavra e achei no grego a palavra acepção, que quer dizer receber o rosto. Tem tradução que diz perceber o rosto, ou seja, é fazer distinção ou julgamento baseado na aparência física, no status social, na etnia ou ainda no modo de vestir. E isto é peculiar de nós. Infelizmente, nós precisamos deixar que a palavra de Deus trabalhe em nós esta verdade, para não pecarmos contra o Senhor, porque eu vou ver com vocês aqui nesta noite, de que a acepção de pessoas é pecado, declarado por Deus como pecado na nossa vida, de maneiras que o Senhor então nos apresenta, Tiago nos apresenta, que não devemos ter a nossa fé no Senhor Jesus, em acepção de pessoas. Agora, a Bíblia derruba a barreira de separação. Você quer ver? Vamos ver versos. Estamos estudando a Bíblia. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 14. A Bíblia derruba as barreiras de separação. Não há separação para Deus. A Bíblia diz, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Aleluia!
Romanos capítulo 10, versículo 12. Vamos para a Bíblia. Veja comigo como a palavra do Senhor se levanta de uma forma muito clara para mostrar que não pode haver acepção. Diz Romanos 12, 10, ou 10 e 12 melhor. Isto, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Por quê? Porque Paulo coloca aqui judeu e grego, principalmente, porque havia esta total separação. O povo judeu era um dos povos mais isolados na sua religiosidade, no seu entendimento de Deus, no seu culto a Deus. E aí Paulo vem dizendo: ei, não há mais diferença. Deus não vê judeu, não vê grego, não vê bárbaro, não vê cita. Deus vê todos como almas preciosas que podem receber a Ele como Salvador. Paulo também em Gálatas 3:28, vamos lá, Gálatas 3:28. Para nós que ainda lutamos contra esta separação, não é? Diz-nos Paulo: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Tiago se levanta e diz: não haja, meu irmão, no seu coração separação. A sua fé não pode ser uma fé que ainda aceite a separação, ou ainda tenha acepção de pessoas. A sua fé não pode ser maculada com acepção de pessoas. Aí deram o testemunho de Jesus. Você quer ver como é lindo isso aqui? Lucas 20, 21. Deram o testemunho de Jesus. Lucas 20, 21. Diz assim: perguntaram-lhe dizendo: mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Aleluia. Nós somos seguidores de Jesus. Quantos somos seguidores de Jesus aqui? Somos seguidores de Jesus. Aleluia. Jesus não fazia diferença, não fazia acepção. A Bíblia nos apresenta isto também no Antigo Testamento. Você quer ver? Deuteronômio capítulo 10. Vamos lá, vamos para o Antigo Testamento. Ver que Deus, já naquela época, não aceitava a acepção. Deuteronômio 10, verso 17 e 18. Como é que diz? Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz. Deuteronômio 10, 17, está certo? Volte ali, fica no 17 ainda. Isto. Poderoso e terrível, que não faz acepção de, nem aceita recompensa. Verso 18, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Quantos servem este Deus? Este Deus eu sirvo. Aleluia. Eu gosto disso, gente. Eu gosto. Volta lá o verso 17. Eu gosto disso. Eu gosto disso porque isto é Bíblia. Isto é verdade. Isto não é religiosidade. Isto é verdade de Deus para nós. Isto é verdade bíblica para o nosso coração. Deus grande, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, poderoso, terrível. Mas não faz acepção de pessoas. Não faz diferença para ele.
do povo dele que vier clamar, ele atende. Se for o estrangeiro, ele atende. Ora, interessante, Deus mandou conquistar a terra prometida, e lá estavam os espias, espiando a terra. Uma prostituta resolveu colher os espias na sua casa, uma prostituta, lá em Jericó. Quando os soldados ou alguém da cidade veio para saber se os espias estavam por ali, ela os escondeu, e os espias então, por causa dessa atitude, foram livres da morte. Aí Deus disse, através de Josué: poupe esta mulher. Para mim não faz diferença. Ela buscou ajuda, ela reconheceu que eu sou o Senhor sobre todas as coisas, então a minha bondade também está sobre ela. Que Deus nos ajude a ter este coração, este entendimento. Não faça acepção de pessoas. Se você serve ao Senhor Jesus, a tua fé não pode ser maculada com acepção de pessoas. Vamos voltar ao Novo Testamento, Romanos 2:11. Volte para o Novo Testamento comigo, para nós vermos Deus mais uma vez determinando para nós. Romanos 2:11 diz: porque para Deus não há... Por que eu trouxe esse versículo do Novo? Porque nós estamos falando lá do Velho Testamento, lá da lei, olho por olho, dente por dente, onde havia toda uma determinação de Deus sobre julgamento. Mas na questão de olho por olho, dente por dente, não havia diferença se era judeu ou estrangeiro. Se pecasse, o judeu pecasse, entrava dentro da lei, olho por olho, dente por dente. Se fosse o estrangeiro que pecasse, entrava dentro da lei, olho por olho, dente por dente. Se fosse para misericórdia, entrava dentro da lei do Senhor. Não há acepção de pessoas. Portanto, este é o Deus. Aí no Novo Testamento, Paulo diz assim: o meu Deus, o nosso Deus, porque para Deus não há acepção de pessoas. Diga comigo, fala Deus. Fala ao meu coração. Quantas vezes nós como homens fazemos acepção? Nós como homens colocamos barreiras, colocamos divisas, mas que o nosso coração possa estar preparado, alertado, alicerçado na palavra de Deus, para não fazermos acepção de pessoas. Agora, eu disse que a Bíblia diz que acepção é pecado? Disse ou não disse? Hã? Disse, ok. Então vamos lá, Tiago 2:9, está em Tiago também. Tiago 2:9. Vamos ver o que a Bíblia diz. Tiago 2:9. Juntos, vamos ler então. Mas se fazeis é sério isto? É sério isto? A sua fé não pode ser maculada pela acepção de pessoas. A sua fé precisa estar alicerçada na pureza da palavra, na pureza da verdade. Quando eu faço acepção de pessoas, eu cometo pecado. Você já pediu perdão para Jesus porque mentiu? Sim ou não? Não precisa dizer nada, deixa assim mesmo. Você já pediu perdão para Jesus quando você viu que errou? Pediu. Você já pediu perdão para Jesus quando fez acepção de pessoas? Uau! É pecado. É pecado como mentir. É pecado como roubar. É pecado como adulterar. É pecado. Fazer acepção de pessoas é pecado. Diga comigo, acepção de pessoas é pecado contra Deus.
Nós entendemos a palavra do Senhor, ou melhor, precisamos entender a palavra do Senhor. Não quer dizer que você vai abrir a sua porta para ter de qualquer maneira, claro que não. Nós temos a sabedoria de Deus para lidar. O que não pode haver é no coração esta separação, o que não pode haver é na alma este ressarchar de alguém porque é diferente ou porque tem uma outra opinião. O Espírito Santo ministra sobre nós nesta noite a palavra de Deus, para que possamos caminhar em firmeza. E aí, Tiago aponta, ou ponteia, ou melhor, coloca aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, a acepção de pessoas no que diz a posição, a glória da posição, a glória do homem. Diga comigo assim: nós somos um em Cristo Jesus. Como igreja, como corpo de Cristo, como noiva do Senhor, não há grande nem pequeno, não há importante nem menos importante. Todos nós somos a família de Deus e estamos no mesmo nível. Somos ovelhas do seu pastoreio, pertencemos ao rebanho, estamos no aprisco de João capítulo 17, que o Senhor disse: eu tenho algumas ovelhas, eu vou trazer outras, vou buscar outras ainda vão se agregar. Todos nós somos ovelhas. Aqui não tem pastor, aqui tem administrador, e espiritualmente com o dom de pastorear. Pastor é Jesus, Ele é o pastor das nossas almas. Amém? Então nós estamos todos no mesmo nível. O pastor Ezequiel, não, o pastor Ezequiel tem o dom de pastorear, recebeu o ministério do pastoreio, para ter alguém aqui na frente e vos conduzir pela verdade do pastor. O que eu prego aqui é a palavra do pastor. Se ele pudesse estar aqui, quem estaria aqui pregando era ele. Eu estaria no banco ouvindo, porque o pastor é ele, o Salvador é Ele, o dono da igreja é Ele. Agora somos iguais. Aí Tiago coloca isto em evidência. Chega alguém importante. Aliás, eu vi no Face agora, não sei se é verdade, que o Face coloca uma porção de coisa que não é verdade. Mas eu vi no Face o Obama, presidente dos Estados Unidos, num culto, lá numa igreja nos Estados Unidos, no banco, com as duas filhas, a esposa, cantando no inário. Não sei se alguém viu isso. Alguém viu? Lá um outro viu. Ok. Estava lá no banco. E alguém escreveu algum comentário ali dizendo: nos Estados Unidos, a igreja é para adorar a Jesus, não é para engrandecer ninguém. O homem mais poderoso do país mais poderoso, presidente do país mais poderoso da terra, na igreja, no banco, cantando com os demais. Às vezes nós aqui na igreja chega alguém assim, porque tem um doutorado, porque é o senhor não sei o quê, já ocupa um lugar aqui no púlpito, é destacado, mas aquele irmãozinho, simplesinho, veio fazer uma visita, às vezes ele fica lá, nem um abraço a gente dá nele. Não, ele é simplesinho, ele nem se veste muito bem. Tiago pontua isso. Ei, se vocês pegam alguém que é importante, que é rico, que tem algum nome, que tem alguma influência, e coloca lá no primeiro lugar, e aquele irmãozinho que é mais pobre, vocês deixam lá naquele outro lugar, vocês não estão fazendo acepção de pessoas. Bom, isso não quer dizer que o irmãozinho não possa sentar lá no último banco, ou no penúltimo banco. Isso quer dizer que, se o irmãozinho estiver lá no penúltimo banco, amém, por ele estar lá adorando a Deus. Se o importante estiver lá no último banco, deixa ele lá adorando ao Senhor, mesma coisa, porque ele veio aqui para adorar ao Senhor e não para se destacar entre os demais. Então Tiago nos traz esta verdade também ao nosso coração. Mas
como nós somos. Às vezes, se nós chegarmos em algum lugar para fazer uma visita e alguém não mostrar, né, o pastor Ezequiel chegou, tem que ser destacado. E às vezes nós ficamos com isso no coração, gente, deixamos isto criar no coração. Se você não foi apresentado em algum lugar, você não vai na igreja para ser apresentado, ao menos não deve ser este o coração. Você deve ir lá para adorar a Jesus na beleza da sua santidade, para estar na presença dele dizendo: tu és grande, maravilhoso. Se alguém precisar de ti, eu estou lá no culto. Se alguém precisar de mim, ok, estou aqui, estou para servir, não para mostrar a minha importância. E Tiago então coloca isso de uma forma muito interessante. No verso 6 ele diz: entretanto, 2 e 6, vós outros menosprezastes o pobre. Não é? No verso 7, não são eles os que blasfemam. Muitas vezes, falando de rico ou de importante, aqui não é propriamente dita riqueza. Verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, conforme o versículo que já lemos, cometeis pecados segundo sendo arguidos pela lei como transgressores. É bom estudar a Bíblia assim, irmãos. É bom vermos a verdade declarada na palavra do Senhor. Nós podemos fazer acepção de pessoas socialmente, como eu falei aqui. Tiago nos apresenta isto: pessoas com anéis de ouro, ricos, e o pobre fica lá, e o rico então é destacado. Podemos fazer acepção de pessoas por etnia, dizendo: olha, este é grego, este é muçulmano, este é isto, este é aquilo. Se ele é em Cristo Jesus salvo, ele é meu irmão e vai morar no céu comigo, não há diferença. Podemos fazer acepção de pessoas pela religião. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, o Senhor propôs uma parábola, dizendo: alguns que confiam em si mesmo, que consideram-se justos e desprezam os outros. Ele falou dos fariseus que estavam em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, que faziam orações. Jesus, noutra ocasião, falou de 2 que chegaram-se diante do Senhor para oração, e um dizia: Senhor, eu faço isso, eu faço mais aquilo, eu sou importante, eu sou um religioso destacado, eu dou muitas esmolas. O outro colocou-se diante do Senhor e disse: eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Se fizermos a acepção de pessoas no coração, a nossa oração é nula, a nossa religião é nula, a nossa fé é nula, e nós cometemos pecados, e Deus não aceita a nossa oração. Concluo dizendo: o Espírito Santo quer que vivamos a verdadeira religião, uma religião que tenha todos os lados completos: o espiritual, a pureza na alma, a verdade no coração, o Cristo como centro da nossa vida e como Senhor absoluto da nossa vida, mas também com todas as obras que estão ao nosso redor. Nós vamos estudar um pouquinho de Tiago sobre fé e obras, que tem uma coligação, mas que tem uma outra dimensão no mundo espiritual. Mas nesta, você pratique a religião verdadeira, sendo generoso no coração, abrindo a tua mão para atender a necessidade, socorrendo quem te procurar, não importa quem for, não importa a necessidade. Abra teu coração para ser generoso. Você tornará a tua fé, a tua religião sem mácula, que agrada ao Senhor. Religião para Deus, não para homens, mas vista por Deus, que glorifica o nome dEle. Também, se você tem um coração verdadeiro no Senhor, não faça acepção de pessoas.
porque se fizerdes, cometerás pecado. Amém? Fique em pé comigo. A palavra do Senhor sobre nós é esta nesta noite. E eu quero orar com você agora e pedir a bênção de Deus sobre nós. Quem quer a oração, ou melhor, quem quer não, terça-feira, eu quero todos aqui perto de mim. Então venham aqui na frente. Vamos orar junto nessa noite. Graças a Deus. Aleluia. Queridos, nessa palavra me veio ao coração aqui que nós vamos fazer uma prática desta mensagem. Até segunda-feira, cada um de nós aqui, com liberalidade e com generosidade, vamos trazer alguma coisa para levar aos nossos irmãos lá em Xanxerê, amém? Ok? Vamos colocar em prática esta palavra que foi ministrada nesta noite. E assim o Senhor vai nos abençoar também, graças a Deus. Estão chegando todos aqui. É bom vê-los aqui, perto, na presença de Deus. Pai querido, nós ministramos agora, depois de falarmos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é a verdade. A palavra que está diante de nós, Senhor. A palavra de um evangelho puro e verdadeiro. Um evangelho que não se mistura com o mundo, com o pecado, mas que também, Senhor, tem um coração generoso para repartir, para atender os necessitados, para cobrir o que está nu. Oh, sim, meu Senhor, este é o evangelho Teu, este é o evangelho de Deus. Ajuda-nos a viver este evangelho, Senhor, para que não sejamos pegos como fariseus, como aquele, Senhor, que tem nome, mas não é. Senhor, vem sobre nós, cada um de nós nesta noite, sobre o meu coração. Também, Senhor, a Tua palavra de uma forma muito direta, muito forte, nos apresenta, Senhor, o quanto desagrada e que é pecado, Senhor, fazer acepção de pessoas. Mas como nós somos, Senhor, tentados nesta área, como nós somos, Senhor, envolvidos muitas vezes pelos nossos conceitos, pela nossa visão de mundo, pela nossa mesquinhez, Senhor, e fazemos acepção, Senhor. Destacamos este em detrimento daquele. Mas, Senhor, a Tua palavra está sobre nós nesta noite, sobre a minha vida, sobre a vida dos Teus filhos nesta noite. E nós queremos esta palavra na nossa alma, no nosso coração, para nos firmar nela, Senhor, para vivermos a verdadeira fé, a fé que não é maculada, a fé, Senhor, que se torna eficaz no mundo espiritual. Vem sobre cada um de nós, vem sobre nossas vidas, vem sobre cada família, vem sobre cada coração. Espírito Santo, completa em nós a Tua obra, e que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, torne-se real e poderosa em nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Então agora dê um abraço no seu irmão. Diz: eu te amo do jeito que você é. Não faz diferença nenhuma para mim. Amém. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. Aqui. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Queridos, na terça-feira nós temos sempre um momento a mais de oração. Os que podem ficar conosco orando, podem fazê-lo. Se você precisa voltar ao seu lar, ou enfim, tem algum compromisso, então nós estamos declarando a bênção apostólica e logo em seguida vamos estar ajoelhados orando, ok? Deixa eu abençoar você, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém, amém. Se você puder orar um pouquinho mais, ore. Se não, ok. Vá descansar para o seu trabalho amanhã. Deus abençoe no nome de Jesus.